O nome Jangada é uma justa e espontânea homenagem aos bravos jangadeiros das plagas cearenses. Verdadeira expressão de tenacidade, heroísmo e audácia, em cuja coragem nos abrigamos para sentir a sua vibratilidade e não recuar frente às tormentas próprias do negócio. Como os jangadeiros não recuam frente às ondas revoltosas do nosso mar bravio, nas lutas cotidianas pelo sustento de suas famílias e de nós outros. Que os ventos benfazejos que açoitam as velas das rústicas embarcações soprem sempre para nós, dando-nos coragem, dando-nos entusiasmo, e assim venceremos. O Cine Jangada foi inaugurado em fevereiro de 1950 pela empresa cinematográfica do Ceará S.A., que dava início às suas atividades como circuito exibidor independente. A Cinemar surgiu de uma ideia de um cinema de bairro, porque os irmãos Barros Leal, que moravam no Joaquim Távora, eles tinham criado antes um cinema, 2 anos antes, chamado Cinema Dois Irmãos, e que era um cinema de bairro, independente. E ele viu então que havia mercado. O sonho audacioso da Cinemar se materializou com a inauguração do Cine Jangada e em seguida com a abertura de uma cadeia de cinemas espalhados pelo centro da cidade de Fortaleza. Vinha com um grande apelo, era criar um circuito genuinamente cearense, com exibição no cinema europeu e trazendo até homenagem à terra, o primeiro cinema, o nome Jangada, e todos os outros cinemas, a denominação de equipamentos da própria Jangada. Atapu, Samburá, Toaçu, Araçanga, o Cine Jangada inaugurou no dia 24 de fevereiro com o filme Messião Versant, o Capelão da Galera, que era a história da vida de São Vicente de Paula. Fez um grande sucesso o filme, passou mais de um mês. Sim, monsenhor. Esqueci. Estreou com um bom filme, porque ele associava a novidade da produção francesa com a temática religiosa. O Jangada significou o começo de tudo, né? Para ele significava o começo do sonho, que ele conseguiu realizar troncos e barrancos, como se diz. Muita luta, com muito trabalho. O discurso de inauguração do Cine Jangada dá mostra da batalha que Barros Leal teria pela frente. Desde 1916, Severiano Ribeiro vinha consolidando sua posição privilegiada no circuito exibidor nacional. Ele resolveu, assim, enfrentar o poderio de Luiz Severiano Ribeiro aqui em Fortaleza, que só exibia filmes, praticamente filmes norte-americanos, né? Tudo terminava bem, aquele negócio todo, nada de realismo. Em Fortaleza, Severiano Ribeiro arrendou o famoso Cine Majestic, construiu o Cine Moderno em 1921 e inaugurou o Cine Diogo em 1940. As 3 salas estavam em pleno funcionamento quando a primeira sala da Cinemar foi inaugurada.
O Jangada surgiu como uma proposta cultural, mas também motivada pelo mercado de distribuição como espaço alternativo de exibição de filmes que não faziam parte do circuito das produções americanas. Trouxe para o Ceará o cinema europeu, que não havia condições na época. A empresa concorrente não adotava, só queria filmes americanos. Diz que o público não gostava de filme que terminasse com os artistas morrendo, né? E os filmes europeus sempre acontecia isso. A verdade, a realidade. Os produtores norte-americanos, sabidamente, passaram a explorar o instinto de conservação. Eles passaram a ver que o telespectador comum não é o intelectual. O telespectador comum, ele se introjeta no filme. Ele veste o personagem. Ele veste a pele do lobo. Então ele não quer que aquilo termine mal. O Ribeiro tinha controle de salas desde o Rio de Janeiro ao norte do Brasil. Tinha praticamente todas as produtoras americanas sob contrato. Sempre foi uma concorrência muito grande. O Severiano Ribeiro é uma cadeia, e é uma cadeia nacional. Daí porque ele teve que passar para esses filmes alternativos. Ele tinha dificuldade de conseguir. E a Cinemat teve a sorte de pegar o início da França Filmes do Brasil, distribuindo, e a Arte Filmes voltando com a produção europeia. De um lado você tem que elogiar, né, o Dr. Amadeu por essa iniciativa, mas por outro lado há de se também identificar aí uma estratégia de sobrevivência. A Cinemat realmente foi uma revolução, né, porque proporcionou ao público o conhecimento de uma nova cinematografia. Uma fase áurea aqui em Fortaleza, porque nós tivemos a chance de assistir a filmes que nunca assistiríamos em outras circunstâncias. Russos, japoneses, espanhóis. O cinema obra de arte europeu seria a tônica das notícias publicadas nos jornais da época e o maior álibi do Jangada para competir com salas grandiosas e belas como o Cine São Luís. O cinema mudou muito a feição de Fortaleza, porque ela subverteu a ordem, né, a ordem natural do que acontecia em Fortaleza. Os cinemas foram acontecendo, o Jangada, o Samburá, o Toaçu, o Tupinambaba. Então esses cinemas foram crescendo, e à medida que eles foram crescendo, a cidade também foi tomando outra feição. Então, falar em cinema na época, falar nos cinemas europeus, as tardes de domingo, certo? Tudo isso mudou Fortaleza. O espetáculo cinematográfico ensaiava atingir todas as faixas da população, e o hábito de ir ao cinema já tinha se generalizado. O grande entretenimento da cidade de Fortaleza, até os anos 50 pelo menos, é o cinema. Não há outras atividades que desviem e ocupem a população. Até mesmo a praia não é valorizada ainda. Não. As plateias de cinema de Fortaleza surgem no momento em que a forma de exibição deixa de ser individual para se tornar coletiva. O cinema era vertical e individual, tá ali. Foi uma coisa fabulosa. Era fotografia animada. Tanto é que nos começos ele desenvolveu o que a fotografia tinha conseguido, que é o cinema-reportagem. A ilusão compartilhada da imagem em movimento chegou a Fortaleza juntamente com o kinetoscópio de projeção e o cinematógrafo no ano de 1897. O espetáculo era um impacto, uma surpresa que atraía pelo fantástico da reprodução da imagem. Mas o cinema penetrou nos hábitos da cidade de Fortaleza, associada às outras formas de lazer e diversão. No início, as imagens cumpriam o ritual do cinema ambulante,
a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro. Já é uma transição entre o cinema dos parquinhos, do passeio público, ele passa a ser itinerante, porque no passeio público eles tinham grande dificuldade da luz. Tinham que arrumar gerador, alguma coisa com gás. No passeio público, eles vão para as salas, as primitivas salas, enquanto outros, o Henrique Moya, o Vitória de Maio, que já tinham seus aparelhos e seus filminhos, eles vão passear, mostrar no Brasil. Dizem que o de Maio foi pioneiro. Aqui foi pioneiro, também no Rio de Janeiro. Em Fortaleza, de Maio escolheu a Praça do Ferreira para instalar a Maison Art Nouveau, o primeiro cinema fixo da cidade. O advento da República e a entrada do século XX trouxeram o projeto de inserir a cidade na ordem modernizante, nos moldes do Sul e das metrópoles europeias. O cinema e seus rituais faziam parte desse cenário. O Majestic foi inaugurado em 1917 na Praça do Ferreira, que era o centro da vida da cidade, a movimentação. O Cine Majestic era um cine popular. Em cima tinha um balcão, que era geral, que subia uma escada que balançava, quando terminava o filme, balançava, tudo caiu. Era um teatro com camarotes, com bancadas, exatamente como é hoje o nosso Teatro José de Alencar. Sabe onde ficava geral? Lá em cima. Uma vez eu fui para nunca mais. Quase que tem um torcicolo. Antes de subir a escada, deixava os tamancos. Acontece que tinha o gaiato que quando descia, tirava o tamanco dele e amarrava os outros, né? Para trocar os tamancos tudinho, dava maior confusão. E quando chegar na cena mais emocionante, a turma que ia de tamanco, e geralmente ia de tamanco, porque eram os menos favorecidos, né? Começava a bater. Olha, isso é sua, olha, mas não tinha, eu não sei como ele não via abaixo, rapaz. É impressionante. As pessoas que ficavam embaixo morriam de medo, porque a diversão lá de cima era cuspir. Em 21, foi a vez do Cine Moderno ser inaugurado. Umas cadeiras de palhinha, lá em cima tinha uma geralzinha pequena, talvez com as duas fileiras de cadeira. Acontece que esse cinema, para começar, ele tinha mais ou menos que umas 20 portas de um lado, 20 portas do outro. Nós ficávamos pacientemente que o cara viesse com um troço para fechar a porta. Quando fechava, ainda tinha um negócio para empurrar lá para cima. Era tido e havido como o que havia de mais moderno e tal, que nada. Era horrível. Você entrava numa sala de cinema com respeito. Poxa vida, olhando para aquele negócio. Até numa sala do cinema do interior, você entrava respeitosamente. Era uma coisa, era quase como uma aventura. No centro da cidade, filas enormes, que ultrapassavam às vezes quarteirões. O lazer cinematográfico obedecia às normas de outros espaços de divertimento da cidade, como praças, passeios ou festas públicas. Quando as classes sociais se encontravam nestes espaços, as distinções eram nitidamente demarcadas. Sempre foi associado muito à igreja, ao espaço da igreja, ao cinema, porque é um lugar de respeito. E os espectadores colocavam as melhores roupas, iam chiquérrimos. Os homens bem vestidos, as mulheres também e tudo mais. E eles desenvolviam todo aquele ritual, né? E as crianças sabiam que iam ver coisas animadas e tal e tudo. Não era gala. É claro que o São Luís, quando foi inaugurado, ele trouxe aquela... Mas você ia para o cinema, você se vestia para uma noite diferente. E a gente colocava aquelas roupas da moda, camisa volta ao mundo, que eu até não sei porque volta ao mundo. Quente, pá, porra, camisa balão, camisa de meia, colorida, sapato de 2 cores, né? O ritual estava na espera. O meu pai dizendo, olha, nós temos que ir hoje ao cinema, que é provável que o casal e tal vá e tal, tem até umas conversas, falar com ele e tal. E ali tinha o quê? Você estava conversando com seus amigos, estava paquerando, estava flertando. Os cinemas têm uma sala de espera, com orquestras,
músicas. Aí o pessoal também vai ao cinema porque eles querem ser vistos. Verem os outros e serem vistos. Era um lugar de encontro, né? Botar as fofocas em dia, não é? Você viu que escândalo horrível? As salas de exibição da elite local apareciam então como espaços disciplinados e de prestígio social. Entretanto, apesar do paletó e da aura de formalidade, a transgressão e a molecagem também encontravam seu lugar no escurinho do cinema. Quem não se sentia à vontade para frequentar o São Luís, o Samburá, o Jangada, o Diogo, ele ia para o Majestic. São obrigados a usar paletó e gravata para entrar no cinema, que não tinha ar-condicionado, eram ventiladores. E quem não tinha paletó alugava paletó na sorveteria Cabana. O paletó era de tanto que usava, o bicho todo ficava duro, eram 4, 5 paletó duros. Você já só fazia entrar, né? A gente entrava de paletó, tirava o paletó para dar na terra. E não estava nada. Entre os anos 20 e 30, salas de cinemas populares e religiosos se espalham pelos bairros da cidade. O cinema será saudado como uma grande novidade tecnológica, oferecendo filmes recreativos, instrutivos, decentes, moralizadores e familiares. No próprio centro existiam cinemas que eram bem populares. Para geral era 40 centavos, 60 centavos. Uma vez eu gastei com bombom e não sobrou para as cadeiras. Aí eu tive que ir para geral mesmo. E lá em cima a turma fazia maior confusão, molecagem, fazia xixi lá de cima. O cara levava peixe, corda de peixe, jogava lá para lá e outras coisas, mas levava passarinho para soltar. Era uma confusão grande. Cine São Luís foi iniciativa de um antigo funcionário chamado Samuel Tabosa, que é uma figura legendária na história, em que ele fez uma carta para Luiz Severiano Ribeiro dizendo que era conveniente eliminar o paletó. Eu mandei para o seu Ribeiro Júnior, essa época até o seu Ribeiro Júnior. Não foi bem recebido pelos frequentadores. A gente encontra nos jornais reclamação de que estava no cinema o cidadão e de repente viu uma pessoa comum, simples, mal vestida. A Praça do Feira era o lugar, era o centro de Fortaleza, né? Então você, para ir, por exemplo, para o cinema, que era a sua diversão, primeiro você passava nas vitrines de loja, com a família, vendo as coisas, as novidades em calçados, em vestuário, e ia para o cinema. Pequenos cinemas, pequenas salas ou associações artísticas que começam a exibir um programa semanal, pelo menos, de boa qualidade. Aqui mesmo, na Aldeota, tinha um Cine Ventura. No Mucuripe, tinha um Cine Mucuripe. O Cine Parangaba, lá em Parangaba. O Cine Joaquim Tava, na Visconde do Rio Branco. E tinha o espectador que ia sempre no primeiro dia. Todos eles iam no primeiro dia. Sessão da tarde, sessão diurna, última sessão. Nesse contexto de uma diversão familiar e cultivada, surge o Cine Jangada e outras salas da Cinemar. Uma sala certamente modesta, porém trazendo para a cidade novas possibilidades em relação ao espetáculo cinematográfico. O Jangada foi uma sala importante, um marco, mas ela tinha as suas deficiências. Era uma sala estreita, bastante quente. Você entrava de frente para os espectadores, né? Muito diferente dos outros cinemas. Cara dura, porque era dos poucos cinemas, como o Cine Moderno tinha sido, em que a pessoa entrava de frente para o público. Cara dura, é? Isso eu não sabia, né? Eu sei que era exatamente o contrário, porque você entrava no Samburá, a tela estava lá projetada, e o Jangada... A tela estava atrás de você, então teve esse primeiro grande impacto. No Cine Moderno a gente entrava e a canalha, que chegava antes, que chegava mais cedo, para vaiar o povo que entrava. Negócio sério. Que coisa, meu Deus do céu. Eu prestava atenção na cara do espectador. Eram todos eles três ali, né? Às vezes o cara tropeçava na hora que entrava, a mulher vinha mal vestida, o cara já entrava olhando para a tela, ela vai comigo, era um negócio muito engraçado. E o Jangada fez uma coisa que nenhum outro cinema fez, que foi exatamente um aviso
de que o filme ia começar. Eles forneceram a programação do mês num papelzinho de 4 faces, com as fotos preto e branco do filme, e faziam um resumo do filme. A empresa Luiz Severiano Ribeiro não tinha, só depois ela copiou. Não tocasse a música, podia ficar conversando lá à vontade, porque a gente geralmente ia para aquela sala lá do fundo, que ia fumar e tudo. A Cinembar também foi pioneira no cinemascope, do Samburá. A criação de novos espaços de convivência pública na cidade exigia decoro de sua plateia no interior das salas e vigilância aos conteúdos e gêneros das películas que eram exibidas. Os lanterninhas, eles tinham 2 funções, né? A função primeira era dirigir você quando a sessão iniciava. Ficava em pé na porta, quando a pessoa dava, ele levava a pessoa para o lugar que tivesse padre. E também o lanterninha, ele funcionava como aquele fiscal da moral, né? Dos bons costumes. A sala escura, ela induzia a certos comportamentos, né? Inadequados. Se ele sentia que alguém estava passando dos limites, então ele ia muito sutilmente, não era também, muito sutilmente iluminava o pé, né? Chamando a atenção devagarinho, batia assim. Tinha pessoas, rapazes, que pagavam lanterninha para colocar ele junto de uma mulher. Mesmo com a namorada, o cara sentava para pegar nas pernas da mulher, porque saía aos tapas lá. A gente chamava isso de mão boba. Bolinar, né? O termo era muito comum naquela época. Havia bolinagem, porque a sociedade era muito reprimida. Eles achavam que no escuro tudo podia acontecer. A exibição do filme Castidade, que contém cenas de adultério, gerou ataques por parte da imprensa e da igreja. Quando eles tiravam um para Cristo, era um negócio impressionante. Teda Bara encarnava pela primeira vez o estereótipo da mulher fatal no cinema. Porque o cinema era o locus da sedução, né? Era na sala de espera, você fazia aquele jogo da sedução. Era a hora que a gente passava a mão no ombro da menina, escorregava aqui para dentro do sutiã, procurando se tinha alguma coisa. Era a mãozinha colocada aqui, propositalmente, e a outro dedinho que ia começando a subir ali, pronto. Ali o joguinho da sedução se concretizava. O Cine Diogo tinha a sessão das 4 horas. A sessão famosíssima, sessão às 4. Dia de domingo. Que era chamada Sessão do Pino. Por quê? Porque estava cheio de gente lá. Numa dessas sessões das 4, o cinema lotado, soltaram um urubu. Agora, como é que entraram com esse urubu no cinema? Aí, bora, muita gente, a gente ia ficar logo atrás da menina. Chamada Sessão do Pino. E esses vovozinhos de hoje, que ficam todos moralistas, foi que soltaram o urubu, viu? Quando eu era pequenininho. Se algumas imagens como aquelas de Teda Bara inspiravam ousadia e transgressão no cotidiano fortalezense, ainda levaria muito tempo até que uma mulher pudesse ir desacompanhada ao cinema. Mesmo porque filmes como Castidade recebiam uma tarja, proibidos rigorosamente para menores e senhoritas. Na época, a mulher era muito realmente reprimida, não só na questão da sexualidade, mas questão dos costumes, dos sociais mesmo. Mulher sozinha não ia ao cinema. A mulher ia sempre acompanhada, ou com a irmã, ou então com o irmãozinho. Os pais não deixavam as meninas saírem sozinhas, né? Geralmente poderiam sair sozinhas se fossem em grupo. Tinha que ter o irmãozinho lá de lado, olha lá, a vigilância e tudo. E qualquer coisa, qualquer agarradinho maior, ficava o lanterninha a focar. Mulher não é essa santa, não é o marianismo que se coloca. A mulher tem uma sexualidade que também foi desperta, né? E foi curiosa, houve uma curiosidade do seu corpo.
Não, minha filha, o cinema tá horrível, ttt e tal, não vamos não, ttt e tal. Não levava a mulher, mas deixa que por trás depois ele ia. Eu namorei muito no cinema. E meu pai nunca tomou conhecimento que eu estivesse namorando no cinema, paquerando no cinema, me beijando no cinema. Quem não fazia isso no escurinho do cinema?